Oi, gente, tudo bem? Nunca jogue pedra no telhado dos outros, porque o seu é de vidro. Isso era um ditado que a minha mãe sempre dizia. E eu fui entender isso muito tempo, muitos anos depois. Há uns 4 anos atrás, meu filho se casou e na época eu estava passando por uma situação muito delicada e eu não tinha como ajudar o meu filho a pagar o casamento dele. E estava pagando ele e o pai da noiva. Então, nessa época, eu me sentia muito, eu sentia muita culpa, eu sentia muita vergonha, porque eu não podia ajudar o meu filho a pagar o casamento dele. E tudo isso me fez criar histórias, situações e desculpas para não ir ao casamento do meu filho. Tanto desculpas conscientes como desculpas inconscientes. Tanto que o vestido do casamento eu só consegui mandar fazer na semana do casamento. Então eu consegui uma costureira e ela fez o vestido. Ainda teve alguns detalhes que não foi do jeito que eu queria, mas enfim, o vestido ficou bom, ficou bonito, deu para ir no casamento e eu participei ali. Só que durante a cerimônia, né, eu inventei várias desculpas, falei que se fulano ia, eu não ia, que se Beltrano fosse, eu não ia. Mas isso tudo eram defesas, mecanismos de defesa para não ir ao casamento por conta da vergonha que eu estava sentindo. Vergonha de que, Elis? Vergonha de não ter podido ajudar a pessoa mais importante da minha vida no momento que ela mais precisou de mim. Durante toda a vida eu ajudei muitas pessoas. E na hora que o meu filho, a pessoa com quem eu mais me importo nesse mundo, precisou, eu não pude ajudar ele. E isso me causava uma culpa tremenda, uma vergonha terrível. E eu criei muitas histórias para não ir no casamento do meu filho. Só que o processo de cura é um processo muito doloroso. E eu ainda estava passando pelo processo de cura. Hoje eu entendo quando as pessoas falam assim: ah, mas quando Deus for te tratar, você vai passar pelo deserto. Você vai passar por situações. O fundo do poço é quando você olha para cima e vê, começa a enxergar a luz. Você começa a enxergar a luz, mas você não está na luz ainda. Então, a psicanálise me trouxe resposta para tudo isso. Eu, antes da psicanálise, eu passei por cursos de cura interior, eu passei por cursos de restauração da alma, eu passei por cursos de preparação para relacionamento. E, assim, eu, durante o processo do casamento do meu filho, eu ouvi muitas vezes que casamento era para a mãe da noiva e para a noiva. E aquilo ali me machucava muito, porque eu não tive uma filha, né? Eu tive um filho. E talvez eu nunca vou ter um casamento. Eu nunca me casei de noiva, eu nunca tive um casamento. E aquilo ali me doía bastante, porque eu não tinha como nem pagar para participar do spa lá da noiva e tal, porque era um valor muito alto. E também nunca ninguém me convidou, né, para participar e tal. E aí eu ficava assim muito triste com aquilo tudo, mas eu guardava para mim. Só que quando você guarda algo que te entristece, vira uma mágoa dentro de você, vira uma dor. E não é a mágoa das pessoas, é uma dor que você sente, porque ela mexe com uma ferida que você não curou na infância. A ferida da rejeição e a ferida do abandono. E eu fui uma filha de. Fui a última filha, né? Dos meus pais. E quando eu nasci, os meus irmãos já eram grandes. Então, a minha mãe não queria mais ter filho e passei por todo esse processo aí e tal. Mas eu sobrevivi, né? Tô aqui e hoje eu entendo que o meu propósito é transformar a vida de outras pessoas. É através da minha história
poder contribuir para que outras pessoas também mude as suas próprias vidas, transforme as suas vidas. No momento que o meu filho se casou, eu fiquei muito chateada, porque teve pessoas que eu gostaria muito que tivesse ali no casamento e não estavam, e não foram, não estavam presentes, e fiquei muito triste com tudo isso. Também houve situações do período que eu estava passando, né, que acabou que no casamento do meu filho, da família dele, só estava eu, o pai e a irmã dele. E no dia do casamento do meu filho, na hora da cerimônia, o pastor que fez a cerimônia do meu filho, ele enalteceu muito os pais da noiva, falou muita coisa deles, falou da noiva, mas era como se o meu filho não tivesse tido genitores. Era como se ele tivesse ali sozinho, de verdade, não tivesse ninguém. E aquilo ali me trouxe também uma dor muito grande dentro da minha alma, que eu precisei processar, né? Com o tempo, eu entendi que não era sobre o que ele falou, mas sobre o que eu estava sentindo. Então, quando o João se casou, meu filho, o pai dele não tinha mesa para sentar. Ele ficou num lugar sem mesa para sentar. E eu fui lá e chamei a cerimonialista e falei assim, você vai colocar ele na mesa dos noivos. E ela falou assim, mas a mesa é dos noivos. Eu falei assim, ele é o pai do noivo e você vai pôr ele na mesa dos noivos. Eu já estava sentada em uma mesa com amigos e eu falei para ele, você vai colocar, falei para ela, você vai colocar ele lá na mesa dos noivos. E eu fui lá e chamei ele e falei, você vai sentar lá na mesa do João e da Fabiana e aguarda eles lá. E assim foi feito. Mas era como se a gente não existisse naquela festa. Era como se, na minha visão, no meu sentimento, era como se eu não fizesse parte daquele momento, sabe? E passaram-se o tempo, né? E uma irmã da minha nora se casou depois. O casamento foi lindíssimo, fantástico, incrível. Eu acredito que o pai dela deve ter ajudado também no casamento, mas não tanto quanto foi no casamento da Fabiana, né? Porque na época ele estava numa situação financeira melhor, ele pôde ajudar de uma forma melhor, mas essa segunda filha ele já não pôde ajudar tanto, né? Porque as circunstâncias mudaram, a vida mudou, assim como mudou para mim, também mudou para eles. Eu acredito que vai melhorar também, que está melhorando, né? Tanto para mim quanto para eles. Mas o que eu quero trazer com essa reflexão? A vida, ela nos dá muitas lições, sabe? Eu sentia vergonha porque eu não podia ajudar, né? Eu me sentia diminuída, eu me sentia pequena. Ouvir que o casamento era para a mãe da noiva e para a noiva, isso foi algo que me marcou muito, mas entendo também, compreendo perfeitamente que seja dessa forma. Se eu nunca me casei, isso não é um problema dos outros, é um problema meu, uma responsabilidade minha. E hoje eu entendo, né? Eu percebo que quando a gente olha para a vida de uma forma que nos traz sentimentos de vergonha, medo, culpa, a gente fica travado. E o que me causava medo de ir no casamento do meu filho era a vergonha que eu sentia. E enquanto eu estive ali naquela posição de vergonha, de medo e de culpa e de vítima, eu não mudei a minha vida. Eu não tomei uma decisão para sair do lugar. E depois que meu filho casou, eu ainda passei um tempo ali perto, mudei de bairro para não ficar como aquela sogra chata, né, perto ali. Mas até que houve a possibilidade, a chance de me mudar de cidade.
E hoje eu estou reconstruindo a minha vida num outro estado, numa outra cidade, né? Hoje eu moro em São Paulo, estou dando seguimento da minha vida, novos projetos, nova fase, novo tempo. E hoje eu já tenho esperança até de um dia me casar de novo. E eu acredito que quando isso acontecer, eu quero que seja um momento muito especial. Eu vou querer vestir de noiva, tá? E eu vou querer um vestido bem bonito. Me encheu de alegria, porque quando eu vi a minha magrinha vestida de noiva, era a coisa mais linda do mundo. Ela parecia uma boneca. Era como eu estivesse me vendo ali na idade dela. Porque quando eu tive João, eu tinha o mesmo corpo que ela. Eu era bem magrinha, só um pouco mais alta, mas eu era bem magrinha. Que a saboneteira que criava poça d'água se pegasse chuva. Então, foi muito bonito o casamento, foi lindo. Eu sou muito grata a Deus. Eu chorei horrores no casamento do meu filho, porque eu ficava pensando, olha, por conta de um sentimento de vergonha, de culpa, de medo, eu ia perder o dia mais importante da vida do meu filho. Naquele momento ali eu senti que acabou em mim. Como nós cristãos dizemos, né? A maldição foi quebrada. Maldição hereditária quebrada. Os homens da minha família raramente se casavam. Quando se casavam, o casamento era algo muito fútil, superficial, nada que se desse tanta importância. Mas ali não, ali foi uma celebração realmente de duas pessoas que se tornaram uma. E naquele momento eu percebi que o padrão acabou ali. Todos os dias, eu libero meu filho para prosperar. Eu libero meu filho para ser feliz. Eu libero meu filho para viver o melhor dessa vida. Eu libero meu filho para receber tudo de bom que ele merece e vai receber coisas grandes, vai viver coisas enormes, coisas maravilhosas, vai transpor coisas maiores do que as que eu poderia ter feito, e por conta do medo, da culpa e da vergonha, eu travei. Hoje, quem me conhece através do Farol sabe que eu não tenho vergonha de nada. Eu ainda estou me reconstruindo, estou no processo de reconstrução da minha vida. Isso não vai ser da noite para o dia, mas muitos padrões já foram quebrados. E eu ainda tenho padrões a serem quebrados, estão sendo quebrados. E eu tenho certeza que quem me acompanhar aqui vai ver a minha história, como vai mudar e como está mudando. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiverem vendo, assistindo os meus vídeos, e quem chegar a viver esses vídeos, acompanhar a minha história. E eu espero trazer conteúdos que realmente façam diferença na vida das pessoas, que mostrem que a palavra de Deus, ela fala: seja forte e corajoso, não temas nem se desanime, porque eu te fortaleço. O Senhor, Ele fortalece a gente. E eu acredito que Deus, Ele é muito mais do que só uma presença. Deus, Ele é um ser superior, tremendo. Ele é muito mais do que um pai. Ele é muito mais do que coisas. Deus, Ele pode transformar a nossa vida, sim. Mas nós precisamos ter essa consciência e tomar a atitude certa, porque todas as coisas já nos foi dada. Deus já nos deu a terra pronta, Deus já nos deu a semente para plantar, Deus já nos deu tudo. Então, o que nós precisamos fazer é botar a mão no arado e colocar as coisas para acontecer. Acontecer depende da gente. A fé, ela até move montanhas, mas para que a montanha se mova, eu preciso dar um comando. Eu preciso fazer alguma coisa.
ela não vai se mover só com a força do meu pensamento. Jesus, ele fala, se você ordenar que aquele monte se lance dali para dentro do oceano, do mar, ele vai se lançar. Mas você tem que ordenar. E se você não ordena, nada acontece. Precisa, sim, de uma atitude. E eu espero que eu tenha ajudado vocês com a minha história, com o meu testemunho. E eu espero que, a partir de agora, quando você sentir medo, culpa ou vergonha, você procure entender o porquê que você está sentindo esse medo, essa culpa, essa vergonha. Da onde que vem? É por que eu estou sentindo isso? Por que eu preciso de sentir esse sentimento? Por que eu preciso estar com culpa? Por que eu preciso estar com medo? Por que eu preciso estar com vergonha? Olha para si, dá uma respirada, para um pouco e pensa qual é a necessidade que eu tenho desses sentimentos. Se você não curtiu, se você não compartilhou e você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal para você receber vídeos quando eu postar, tá bom? Muito obrigada e fiquem com Deus.